Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês uma operação nova da matemática. Se você é novo por aqui, pode ser que você tenha visto essa operação pela primeira vez, e aí eu convido você a se inscrever caso você seja novo por aqui, tá bom? Aproveite que você está chegando aqui no vídeo por curiosidade e já venha fazer parte do nosso clube aí de matemática, porque tem vídeos todos os dias, tá bom? Se você já está aqui no canal há mais tempo, já deve ter visto essa operação, é o subfatorial. Gente, é uma operação muito interessante e eu vou trazer para vocês, para quem conhece, relembrar e para quem nunca viu, aprender, tá bom? Se você for novo, lembrando, se inscreva, tá bom? Porque tem vídeos todos os dias. E se você puder curtir esse vídeo, vai ajudar bastante aqui o desempenho do vídeo na plataforma e isso vai fortalecer demais o meu trabalho. Então vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essa operação aqui. Por definição, ela tem aqui um elemento importante que aparece no número, né, que é esse ponto de exclamação, muito parecido com aquele fatorial que a gente já conhece lá do ensino médio, né, a permutação e tudo mais. A única diferença é que ele vem antes do número, ele precede o número, né, esse símbolo, diferente do fatorial que vem logo à frente. Inclusive, o fatorial do número ele entra na fórmula, e aí já apresento essa fórmula para vocês, tá bom? Então, é dessa forma aqui que aparece o subfatorial. Ele é definido dessa forma aqui, tá bom? O subfatorial de n é igual a n fatorial, então parece que até inverteu aqui, né? Só que ele vai ter que multiplicar essa série de frações aqui adicionadas e subtraídas. Percebam que ele sempre alterna de menos para mais, inclusive o termo geral fica menos 1 elevado a n, beleza? É bem interessante, essa fórmula não é difícil, ela depende apenas dos fatoriais e das frações. E aí vai ser bem tranquilo a gente trabalhar com elas, desde que a gente faça com calma. Então eu vou fazer junto com vocês esses menores aqui e depois resolvemos o subfatorial de 6, e aí eu deixo no final de desafio para vocês o subfatorial de 5. Comente aí se você já sabe, se precisar pausar o vídeo também você pode pausar. E claro, mas venha acompanhar comigo essa resolução porque eu vou ensinar detalhadamente para vocês. Então, primeira coisa, vamos analisar essa fórmula. Quando a gente tem uma fórmula matemática, ele está sendo aplicado aqui em um termo geral, né? Esse n ele não tem um valor específico, mas ele pode assumir qualquer valor, beleza? Nesse caso aqui, valores naturais, porque a gente está falando de fatoriais, tá bom? Então, o fatorial de n vai ser o n fatorial, então a gente vai aplicar o fatorial já conhecido aqui, né, o tradicional, e depois vamos aplicar os inversos, né, porque 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, e assim por diante, até chegar no valor que está sendo aplicado. Por isso que ele termina em n, beleza? Aplicando no 2 vai ficar bem fácil, olha que legal. Se o subfatorial está aplicado no 2, então eu vou começar com 2 fatorial. E aí eu vou multiplicar até chegar no 2. Então eu vou multiplicar até aqui, ó, até no 1 sobre 2 fatorial. Então vai ficar 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial e mais 1 sobre 2 fatorial. E agora, gente, vocês vão perceber uma coisa. Aqui, ó, aplicamos no 2 fatorial. Sempre a gente vai precisar calcular esses fatoriais. Então eu vou deixar aqui embaixo. Na verdade, eu posso colocar aqui no cantinho. Acho que aqui tem um espaço tranquilo. Vou colocar os valores dos fatoriais que a gente vai utilizar aqui. Até o 6, que é o que a gente vai utilizar, beleza? Então vamos começar pelo 0 fatorial. O 0 fatorial, gente, por definição, é igual a 1. Depois temos 1 fatorial, que também é igual a 1. Então temos dois fatoriais que são iguais a 1. Inclusive são os dois primeiros que a gente tem ali, certo? Depois começa a nossa definição do fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. E aí depois 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3, 2 e 1. 5, 4, 3, 2 e 1. E finalmente o último que a gente vai utilizar nessa forma aqui no final, 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Basta que a gente faça as continhas agora para descobrir esses valores que estão aparecendo aqui, tá? O 0 e 1 já assumiram os seus valores, que é 1, né? O 2 vai ser 2 vezes 1, que é 2. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24.
5 vezes 4, 3, 2, 1, isso aqui é 120. E finalmente, 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1 é igual a 720. Perceba uma coisa interessante que acontece aqui, vou fazer até de outra cor para vocês notarem, que a partir daqui, ó, eu sempre vou multiplicar pelo valor que está sendo aplicado no próximo. Ó. Aqui multiplicou por 2, aqui multiplicou por 3, aqui multiplicou por 4, tararam, multiplicou por 5 e aqui o último multiplicou por 6. Por causa das próprias definições, a gente consegue perceber esse padrão. E é importante esse padrão aqui, porque vai nos ajudar na hora de fazer o MMC desses números todos para poder fazer essas adições e subtrações de fração, tá bom? Guardados esses elementos aqui, vamos agora aplicar no nosso fatorial. 2 subfatorial. 2 fatorial é 2, tá? Então vai ficar 2. Vou aproveitar um espaço aqui. Vai ficar 2 vezes 1 sobre 0 fatorial é 1 sobre 1, menos 1 sobre 1 fatorial é 1 sobre 1, e 1 sobre 2 fatorial é 1 sobre 2. Muito bem. Aqui 1 menos 1 dá 0, então vai ficar 2 vezes meio. 2 vezes 1 sobre 2. 2 vezes meio é igual a 1. Portanto, o subfatorial de 2 é igual a 1, beleza? Calculamos o primeiro subfatorial. Vamos agora para o segundo. O segundo subfatorial vai ficar aqui, ó, 3 fatorial, e eu vou multiplicar por esses valores todos aqui, tá? 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial. Colocados esses valores aqui, agora é só substituir os valores dos fatoriais que a gente acabou de calcular e encontrar o valor correto. 3 fatorial é igual a 6, e aí vai ficar 1 sobre 1, novamente, menos 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 6, que é o 3 fatorial. Então, substituir, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 e 3 fatorial é 6. Substituir na forma, agora é só calcular. Aqui vai ficar igual 6 vezes 1 menos 1 de novo dá 0. Esses dois primeiros sempre corta, tá? É uma coisa interessante que acontece. E agora a gente tem que fazer meio menos 1 sexto. Aqui basta que a gente multiplique por 3 essa fração aqui, ó. 3 e 3. Vai ficar 3 sobre 6 menos 1 sobre 6, que vai ficar 3 sextos menos 1 sexto. Denominadores iguais, agora eu consigo subtrair. Isso aqui vai ficar igual a 6 vezes 3 menos 1 é 2. 2 sobre 6. O 6 multiplicado por 2 sextos pode simplificar, então o resultado de 3, o subfatorial de 3 é igual a 2. Muito bem, gente, calculamos aqui já 2 subfatoriais. É claro, são pequenos, as contas mais difíceis são essas contas de frações, mas com o tempo você pega a prática e vai fazendo tranquilamente essas operações, tá bom? Vamos agora fazer o 4 subfatorial para ver como que vai ficar esse valor aqui, tá? 4 subfatorial vai ser igual a 4 fatorial. Vou fazer um pouquinho para baixo só para não ficar embolado aqui, tá? Já está um pouquinho, só para não embolar mais. Vai ficar 1 sobre 0 fatorial, e assim vamos seguir a fórmula, tá? Até no 4. Menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Muito bem. Essa daqui é a fórmula aplicada no 4, tá? No n igual a 4. 4 fatorial é igual a 24. Foi bom a gente ter calculado antes, né? Então vai ficar 24 multiplicado por 1 sobre 1, aqui vai cortar de novo, tá? Menos 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 3 fatorial, 6, mais 1 sobre 24, que é o 4 fatorial. Como a gente já notou aqui no começo, 1 menos 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 corta, porque dá 0, né? Daí não precisa ficar aqui atrapalhando a gente. Devemos então fazer o MMC entre esses valores aqui.
Lembra que eu falei para vocês que temos essa escadinha, que basta que a gente multiplique por esses valores para chegar no próximo? Olha que interessante. O MMC, então, vai ser sempre o valor maior, tá? No caso aqui, o 24, por quê? O 6, se eu multiplicar por 4, dá 24. E o 2, se eu multiplicar por 3, depois por 4, vai dar 24 também. Ou seja, se eu multiplicar por 12. Então, eu já tenho um MMC pronto, só basta eu fazer o nosso ajuste aqui, né? Isso aqui vai ficar vezes 2, perdão, vezes 4. E aqui, consequentemente, tem que multiplicar por 4 em cima também. Esse aqui multiplica por 12 em cima também. E o último eu não mexo, porque ele já tem denominador 24. Então vai ficar 24 multiplicado por 12 sobre 12, menos 4. Eu vou colocar tudo num denominador só, tá? Mais 1. Tudo isso sobre 24. Muito bem. Agora é só a gente terminar aqui, ó. 24 vezes 12 menos 4 dá 8. 8 mais 1 dá 9. 9 sobre 24. Novamente, né? Temos aqui multiplicação e divisão do mesmo valor, simplifica. Portanto, o nosso resultado do 4 subfatorial é igual a 9. Então temos 1, 2 e 9, os valores desses 3 subfatoriais que a gente já calculou até aqui. Você tem alguma dúvida? Conseguiu entender como que funciona essa operação? A gente vai para um número bem maior agora, que no caso é o 6, e vamos ver como que ele se comporta quando a gente trabalha com números grandes dessa forma aqui. Então vamos calcular o subfatorial de 6, tá bom? Se você tiver dúvida, deixe nos comentários. Vamos aplicar n igual a 6, então vai ficar 6 fatorial. Percebo que o fatorial de 6 é bastante, tá? 720. E agora vai ficar 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos, sempre que é ímpar é menos, tá? Por quê? Por causa do menos 1 elevado a n, né? O n ímpar sempre deixa o menos 1 negativo. Então, menos 1 sobre 3 fatorial. Agora, par fica positivo. 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5. Olha o tamanho que fica isso, hein, gente? É claro que a gente vai só substituir o valor dos fatoriais agora e fazer as continhas, mas olha o tamanho que ficou essa operação. Bem interessante, né? Agora vamos substituir. O 6 fatorial é igual a 720. Então, vai colocar aqui 720 multiplicado por 1 sobre 1, que vai cortar com esse 1 sobre 1 novamente, tá? Mas eu vou pôr aqui para vocês perceberem que ele não some do nada, tá? É sempre por causa dessa subtração que os dois desaparecem, tá? Mais 2 fatorial é 2, então 1 sobre 2. 3 fatorial é 6, então 1 sobre 6. 4 fatorial é 24. 5 fatorial é 120. E o 6 fatorial é 720. Muito bem, pessoal. Chegamos aqui em um ponto. Esses dois, novamente, pode cortar, tá? E agora a parte interessante que eu falei para vocês aquela hora. Igual a gente fez aqui, a gente consegue aplicar a mesma ideia nessas frações. O MMC vai ser sempre o maior, porque eles são todos múltiplos. Olha só que legal. A gente consegue construir todos a partir dessa escadinha aqui. Então, o MMC já é 720, não precisa calcular. Se você quiser calcular para conferir, pode também, tá bom? Mas eu já afirmo para vocês que é, porque, por exemplo, 120, basta multiplicar por 6, que dá 720. Então, já vamos até escrever isso aqui, ó. Vezes 6, para dar 720. Se eu multipliquei o denominador, o numerador também deve ser multiplicado. E aí eu vou ter uma fração equivalente, tá bom? 24, para chegar no 720, eu primeiro multiplico por 5, depois multiplica por 6. Ou seja, multiplica por 30. E aí em cima, o numerador também multiplica por 30. Muito bem. O 6, para chegar no 720, ó, 6 multiplica por 4, por 5 e por 6. Ou seja, multiplica por 30 vezes 4, que é 120. Então, 120 aqui. Consequentemente, o numerador 120 também. E, finalmente, o 2, para chegar no 720, é 360. E eu vou multiplicar o numerador também.
Pronto, de laranja eu coloquei as operações que devem ser feitas para encontrar as frações equivalentes e agora vamos aplicar. O 720, por enquanto, não vou mexer, daqui a pouco ele vai simplificar aqui, tá? Mas agora, 360 vezes 1, 360. Eu vou colocar os numeradores e depois põe um denominador comum, que é o 720, tá? O objetivo do MMC é esse, né? É menos 120 mais 30, 30 vezes 1 é 30, né? Menos 6 vezes 1, que é 6, e finalmente mais 1, que é esse 1 aqui, tá? Vamos fazer um traçado aqui para a fração, e agora eu vou colocar o denominador igual a 720, que é o valor que a gente calculou com o MMC, né? Basta fazer essa soma e subtração aqui em cima e depois cortar esse 720 com esse 720, que inclusive, como ele está dividindo todo mundo, já posso simplificar direto, tá? Então vai ficar aqui pra gente 360 menos 120, 240. 240 vai ficar 270, 264 mais um 265. É isso, né? 270 menos 6 fica 264, mais um 265. Vou circular aqui de laranja, porque essa aqui é a nossa resposta. O subfatorial de 6 é igual a 265. E agora, para você que chegou até aqui no vídeo, tem esse desafio. Tente calcular o subfatorial de 5 e deixe nos comentários para mim, para ver qual valor você encontrou. Se você quiser utilizar os fatoriais que eu já calculei aqui, fique à vontade, vai facilitar a sua vida, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica, envolvendo aqui vários elementos importantes em uma expressão numérica. Temos aqui uma raiz quadrada e dentro dessa raiz temos 8 dividido por 4, abre parênteses, 8 vezes 4. Qual que é o resultado dessa expressão numérica? Deixe nos comentários qual é seu palpite e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Convido você também a descobrir qual dessas alternativas aqui correspondem ao valor correto dessa expressão numérica. Deixe nos comentários e vamos agora para a resolução desse vídeo. Antes disso, gostaria de pedir para você que é novo por aqui, se inscreva no canal. É importante, viu? Tem vídeo novo todos os dias. E se você puder curtir esse vídeo, fortalece demais aqui o trabalho. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui na plataforma, tá bom? Agora vamos lá resolver essa questão. Nessa questão, pessoal, temos aqui alguns elementos que eu falei para vocês, né? Que são muito importantes. E eles devem respeitar aqui uma ordem. Por quê? Existem várias operações e qual dessas operações eu devo resolver primeiro? E aí eu digo para vocês, a primeira coisa que a gente sempre faz em uma questão é resolver os parênteses. E percebam que eles todos estão dentro de uma raiz. Então a gente vai começar resolvendo tudo que está dentro dessa raiz, né, obviamente. E a primeira coisa dentro disso é essa multiplicação que está nos parênteses, tá? Primeira coisa que a gente faz, então, são os parênteses. Vou colocar aqui, né, uma pequena chave para dizer que é essa operação que a gente está resolvendo nesse passo aqui, tá bom? Então vou colocar uma raiz quadrada, o 8 eu vou manter por enquanto, dividido por 4, e aqui aparece uma coisa muito importante, tá? Quando não tenho nada, né, aqui antes do número, né, depois do número e antes do parênteses, tem que ter alguma coisa, né? Você deve perceber que alguma coisa está acontecendo ali. E a operação que está sendo feita nesse caso é a multiplicação. Portanto, não se esqueça disso, tá? Quando a gente for substituir aqui, devemos colocar a multiplicação para poder resolver, tá bom? 8 vezes 4, agora finalmente, é o valor que a gente encontra aí na tabuada. Você pode fazer de cabeça, você que manda, né? 8 vezes 4 é igual a 32. Olha que legal, hein? 32 é o valor desse 8 vezes 4. Muito bem, temos aqui agora essa expressão, né, para poder resolver. Cada vez que a gente atualiza ela resolvendo as operações, a gente vai simplificando e deixando de forma mais fácil para ficar no resultado final aparecendo para a gente, tá? Dentro dessa raiz temos divisão e multiplicação. Agora a coisa mais importante desse vídeo, tá bom? Multiplicação e divisão têm a mesma ordem de prioridade dentro de uma expressão numérica, dentro de uma equação. Então a gente deve resolver primeiro aquele que aparece primeiro, na ordem, né, que está aparecendo e na ordem da leitura, tá? Da esquerda para a direita. Lembrando que aqui vem primeiro a divisão e depois a multiplicação. Nesse caso aqui, tá bom? Se fosse trocado, trocaríamos também
né, essa ordem. Então a gente deve resolver da esquerda para a direita. Portanto, eu devo fazer 8 dividido por 4 primeiro. E 8 dividido por 4, pessoal, é igual a 2, né? O 4, ele cabe exatamente 2 vezes dentro do 8. Então fica 2 vezes 32, e agora é só a gente resolver. 2 vezes 32 é igual a 64. Portanto, a última missão que a gente tem nessa questão é resolver a raiz quadrada de 64. Se você não sabe resolver uma raiz quadrada, não quer ficar chutando, eu vou ensinar para vocês um método bem interessante. Nesse caso é pequenininho, vai ser rapidinho para vocês, tá? Eu faço o seguinte, ponho 64 aqui e vou fazer uma fatoração pelos números primos. Daqui a pouco eu vou listar... Ah não, posso listar agora, daqui a pouco a gente vai utilizar ele aqui, né? Os números primos são esse aqui, gente. São números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, e eles são muito importantes em várias etapas, várias partes da matemática básica, tá bom? Então eu vou colocar pra gente aqui os primeiros números primos, que são eles o 2, o 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Esse conjunto é um conjunto infinito de valores, então esses primeiros já são suficientes para a gente poder resolver essa questão. Inclusive, a primeira alternativa que vai ter utilidade, esses números aqui, daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Então eu vou escolher os números primos para fazer uma fatoração do 64. Sempre que eu tenho um número par, eu vou escolher o número 2, porque o 2 é o único primo que é par, tá bom? É interessante isso aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui agora a divisão por 2 e vou fazer a divisão. 64 por 2 é 32. Continuo dividindo, vai por 2 de novo. 32 dividido, lembrando que eu estou fazendo divisões, tá? Por 2 é igual a 16. 16 dá para dividir por 2, fica 8. 8 dá para dividir por 2 de novo, fica 4. E assim a gente vai até chegar no 1, tá? Chegamos no número 1. O que acontece aqui? A gente fez uma fatoração. Significa que o 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa é a definição e a utilidade da fatoração nesse caso. Só que, como a nossa raiz quadrada, a nossa raiz aqui em questão é uma raiz quadrada, olha que interessante o que eu vou fazer. Eu vou agrupar de 2 em 2. Então vai ficar aqui 2 ao quadrado, tá? Lembrando que é multiplicação. Aqui também 2 ao quadrado e aqui também 2 ao quadrado. No fundo, então, eu tenho isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, certo? Que é o que a gente acabou de descobrir ali na nossa fatoração. E sempre que eu tenho uma raiz quadrada, do tamanho que ela for, tá? Se for quadrada, eu sempre vou agrupar de 2 em 2. Se for cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. E assim por diante, porque o objetivo aqui é a gente simplificar índice da raiz com expoente da potência. Então, aqui eu posso separar em 3 raízes, tá? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, e a última também, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso é uma propriedade da radiciação, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas você pode perceber que isso funciona perfeitamente, tá? E qual que é o objetivo disso tudo? Raiz eu posso cortar com potência, né? Potência de expoente 2. Então, operações inversas simplificou, vai sobrar pra gente aqui 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui, gente, só pode ser 8. E 8, portanto, é a nossa resposta desse nosso exercício. Você conseguiu acertar? Você encontrou o 8? Se você encontrou, meus parabéns, você já acertou a questão, já conseguiu resolver corretamente. Agora eu convido você a tentar escolher uma das alternativas como sendo a correta. É claro que a gente não vai chutar, vamos resolver todas elas e descobrir qual delas que vale 8, beleza? Vamos começar pelo 8 primorial. Embora tenha um 8 aqui, vocês vão ver que o 8 primorial é muito distante de 8 e não é o nosso 8 que a gente deseja encontrar, tá? Começando pelos números primos, que são esses números aqui, a gente vai começar escrevendo aqui, gente, os números primos menores ou iguais ao 8, porque são eles os números que a gente vai multiplicar nessa operação aqui. Quais são os números primos menores ou iguais a 8? 2, 3, 5 e 7. O 11, que é o próximo, já é maior, então a gente não vai colocar esse valor. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E agora, para a gente encontrar o valor desse primorial, basta que a gente faça essa multiplicação.
Começando do mais fácil, olha lá, 2 vezes 3 é o 6. 6 vezes 5 é 30. E 30 vezes 7 é igual a 210. Lembrando que se você não consegue fazer de cabeça essas contas, arma a continha aí. Quem tem papel já ajuda muito, tá? E não é um problema fazer contas. É que aqui para ficar mais ágil, mais rápido para vocês, eu faço de cabeça, beleza? Mas você pode fazer a continha no papel sem problema nenhum. Agora temos aqui uma outra operação. Teve um vídeo recente no canal aqui de semana passada que eu falei sobre esse duplo fatorial. Vamos ver se vocês conseguiram entender. E então vamos ver quanto que vale esse 6 duplo fatorial. Se você já conseguiu, deixe aí para mim nos comentários se você conseguiu aprender o duplo fatorial aqui no canal, tá bom? O duplo fatorial, gente, ele vai multiplicar o número de acordo com a sua paridade. O que que isso quer dizer? O 6, por exemplo, aqui, né, que é o caso que a gente quer calcular, ele é um número par. Então ele vai multiplicar apenas os números pares menores ou iguais a ele até chegar no menor número par positivo, que é o 2, tá bom? Então vai ficar o seguinte: 6 vezes 4 vezes 2. São todos os números pares menores ou iguais a 6. Então basta que a gente faça essa multiplicação. 6 vezes 4 é igual a 24, 24 vezes 2 é igual a 48. Olha lá, passou um pouco longe, tem 8 aqui, mas não é a nossa resposta, tá bom? Então relembramos aqui, gente, nesse ponto da questão, duas operações importantes. O primorial, que é essa daqui, tá? Primorial. E lembrando também o duplo fatorial, tá? O duplo fatorial, que é muito importante. Teve um vídeo aqui no canal já falando sobre ele, especificamente sobre essa operação, e eu vou trazer mais para vocês, tá? Geralmente na quinta-feira eu tô trazendo vídeos desse estilo, trazendo operações novas, então acompanhe aqui, que você vai ficar conhecendo mais coisas interessantes da matemática que você pode ser que nunca tenha visto na vida, né? Finalmente chegamos na letra C, gente. E na letra C a gente vai se deparar com expoente negativo. O que a gente faz com o expoente negativo? Gente, a ideia é o seguinte. O sinal que a gente tem no expoente, a gente vai inverter o número com respeito à multiplicação. O que isso quer dizer? O número, que é a base, né, que é o número inteiro, ela vai se transformar em uma fração, onde o denominador vai ser o valor número 3 e o numerador é o número 1. Então vai ficar pra gente aqui 1 sobre 3, invertemos a base, tá? Então 3, pegamos o inverso multiplicativo, que é o 1/3, e aí agora sim eu elevo ao número positivo. O sinal de menos ele só faz isso com os números, tá? Na potenciação. Ele inverte a base. Se já fosse uma fração, inverte a fração. Se for número inteiro, ele transforma numa fração de numerador 1, beleza? E agora aqui basta que eu faça 1 elevado ao cubo e faça também 3 elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui é igual a 1. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Vamos fazer aqui. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, para você lembrar da potenciação, tá? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 é igual a 27. Portanto, 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. Interessante, mas não é a nossa resposta. Finalmente chegamos na última operação, que é uma potenciação, 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência, e a gente vai resolver da seguinte forma, gente. Da mesma maneira que eu resolvi aqui o 3 ao cubo, eu vou resolver o 2 ao cubo. Só que agora, ao invés de multiplicar o 3, eu vou multiplicar o número 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é igual a 8. Percebam que a gente chegou na nossa resposta. O valor encontrado é exatamente o valor que a gente queria, que é o 8. Então, a gente encontrou a nossa resposta. A alternativa correta é a alternativa letra D. Você conseguiu acertar essa questão? Deixe para mim nos comentários. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Seja sempre bem-vindo aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês. Tem vídeo novo amanhã, tá bom? Não se esqueça. Fiquem com Deus e até lá.